mas vamos ver até onde a gente consegue, né, levar o conteúdo da aula e vamos vendo o que vai acontecer. Aquela ideia, qualquer coisa se for travando e vão avisando, vão dando um grito aí, vai vendo o que pode fazer, tá legal? Bom, então a ideia hoje é encerrar aquela parte lá do diagrama de sequência que a gente havia começado já nas aulas anteriores, né? E nas aulas anteriores não, né? Na nossa última segunda-feira a gente falou sobre o diagrama de sequência, e daí a gente vai terminar lá porque ainda faltou a ideia do fragmento combinado, né? Através do fragmento combinado, nós havíamos conversado na aula anterior que através do fragmento combinado era possível, por exemplo, você indicar dentro do diagrama de sequência laços de repetição, laços condicionais do tipo se e se não, né? Então o fragmento combinado dava uma certa liberdade em relação ao uso do diagrama em relação ao uso do diagrama de sequência. Então deixa eu só começar a gravar a aula aqui, só um pouquinho. Ah, tá gravando? Então desculpe. Perdão, Rafael, eu sempre esqueço disso. Pera aí, eu já interrompo a gravação aí, pera aí. É que eu sempre esqueço que em sistemas é vocês que estão gravando, né? Então o Rafael está gravando. Então, beleza. Então tá de bom tamanho. Então, olha só. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá, né? Então, na aula passada, a gente comentou no diagrama de sequência, a gente viu algumas particularidades do nosso diagrama de sequência, né? A gente passou ali por algumas características do diagrama e faltou essa ideia do fragmento combinado. Então, o que acontece? Deixa eu só voltar aqui alguns slides anteriores aqui, ó, só para discutir uma coisinha que é muito importante aqui, né? Olha só, quando a gente modela o nosso diagrama de sequência, ele fica um tanto quanto complicado quando você tem situações de múltipla escolha, por exemplo, dentro do diagrama. Imagina assim, né? Quando você, na verdade, faz o diagrama de sequência com qual objetivo? O objetivo teu de fazer o diagrama de sequência nada mais é do que você, por exemplo, ao final, né, por exemplo, da tua modelagem, ao final da tua análise, é você ter diagramas que mostrem como cada caso de uso funciona. Lembre que o diagrama de caso de uso, ele traz o ator e ele mostra os casos de uso ao qual esse ator está relacionado. Então, você pode ter lá, por exemplo, um caso de uso chamado de cadastrar ordem de serviço e o teu ator fica ligado ou linkado a esse cadastrar ordem de serviço, né? E ponto. Só tem basicamente isso. Você sabe que o ator, por exemplo, vamos chamar lá de ator mecânico, por exemplo, você sabe que o ator mecânico ele tem uma ligação com esse cadastrar a ordem de serviço. Agora, como que ele efetua esse cadastro? Como que ele vai realmente cadastrar essa informação, esse dado dentro do sistema? É através do diagrama, né? Através do diagrama, no caso de sequência, que a gente vai acabar mostrando isso. O problema normalmente, quando você está modelando o teu diagrama de sequência, nem sempre você vai ter sequências ideais, né? Onde o usuário envia uma informação ou uma mensagem a outro objeto, o objeto processa e devolve determinada solicitação, por exemplo. Né? Nem sempre vai ter esse caminho ideal. Então, o mesmo pode acontecer dentro dessa ordem de serviço. Imagina que essa ordem de serviço tem um mecânico que, através de uma tela, ele solicita um determinado dado, uma determinada informação, ou mesmo a execução da ordem de serviço. Imagina que o mecânico vai lá, ele vai clicar nessa ordem de serviço para ele poder fazer a execução dela, ou seja, a ordem chegou para ele e ele precisa agora, obrigatoriamente, executar essa ordem. Só que, vamos imaginar assim que no nosso universo de discurso, no nosso problema, na nossa problemática, a nossa ordem de serviço ela precisa ser validada por algum responsável antes da execução. Então, imagina que esse mecânico ele viu a ordem de serviço na tela do sistema e ele foi lá e tentou executar essa ordem de serviço. Então, quando foi lá e executou, a primeira coisa que o sistema tem que fazer é verificar se essa ordem de serviço está liberada por um responsável. Então, se ela está liberada por um responsável, obrigatoriamente o mecânico pode ir lá e pode executar a ordem de serviço.
Agora, se essa ordem não está liberada, ele obrigatoriamente vai ter que ver alguma mensagem na tela, algo do tipo que diga para ele, olha, ordem de serviço ainda não liberada pelo seu coordenador, ainda não liberado pelo seu superior. Então, notem que nesse exemplo bem bobinho que eu estou passando para vocês, entre o mecânico e a execução da ordem de serviço, notem que o diagrama de sequência de vocês, ele já teria, né, o diagrama de sequência de vocês, ele já teria duas características distintas. A primeira característica seria, ou melhor dizendo, a primeira versão do diagrama já seria a versão em que a ordem está validada e o mecânico vai lá e vai executar essa ordem de serviço, e a segunda versão do diagrama seria na qual a ordem de serviço ainda não foi validada pelo superior e o usuário ou o mecânico em questão, né, ele receberia apenas uma informação na tela dizendo, olha, essa ordem de serviço ainda não está validada. Então, notem que é o mesmo caso de uso, né? É a execução da ordem de serviço por um usuário, só que essa ordem de serviço ela pode assumir dois papéis diferentes. Ele pode executar a ordem e pode não executar a ordem se a ordem não foi ainda, portanto, validada. Então, até então, para a gente representar esse tipo de situação, a gente acabava muitas vezes criando dois diagramas de sequência. Um diagrama de sequência para representar o caso em que a ordem já foi validada e outro diagrama de sequência para representar a situação em que, por exemplo, essa ordem de serviço ainda não foi validada. E aí, pensando nisso, surge aqui dentro do nosso diagrama de sequência, né, surgem os chamados fragmentos combinados. Então, esses fragmentos combinados, eles são partes dentro do diagrama de sequência que você pode estar utilizando para representar todas essas situações no mesmo diagrama. Né? Então, você pode criar um único diagrama de sequência e dentro desse diagrama de sequência, através do fragmento combinado, você pode trabalhar com essa situação em que você tem duas alternativas. A primeira é a execução da ordem se a ordem estiver validada e a segunda é a não execução da ordem que ela não está ainda validada, então você poderia trabalhar tudo isso aí no mesmo diagrama, só que daí no caso usando o fragmento combinado. Ou você poderia fazer o seguinte, também já vi modelagens, já vi exemplos em que as duas situações são tratadas no mesmo diagrama sem o fragmento combinado, né? Só que simplesmente mandando a solicitação, recebendo a recusa e depois mandando a solicitação de volta e recebendo a aprovação, né? Então também seria uma outra maneira, mas ela fica uma maneira um tanto quanto duvidosa, né? Porque se você manda tudo no mesmo diagrama, dá a sensação de que primeiro você mandou e recusou e depois foi mandado de volta porque houve alguma coisa, algum processo que aconteceu no meio dessa recusa. Então, por isso que ou cria dois diagramas à parte, né? Ou usa o fragmento combinado para indicar quando você tem mais de um caminho que o teu diagrama de sequência vai estar seguindo, né? Então, olha só. Vamos lá cair lá no nosso fragmento combinado, né? Então, olha só. Aqui a gente falou dos elementos, né, na aula passada, né, que tem os objetos ou as classes, a gente falou que tem a linha da vida do objeto, existem aqui as ocorrências de execução, que são esses retângulos aqui maiores, que a gente comentou também sobre essas ocorrências, né, a gente falou que pode existir uma restrição temporal, eu particularmente não me recordo de ter visto algum diagrama de modelo que eu estudei essa restrição temporal, mas poderia colocar, né, a gente falou sobre o envio de mensagens e assim por diante, né, o retorno das mensagens, e aí nós paramos aqui, ó, na ideia desse fragmento combinado. E aí dentro do fragmento combinado, quando a gente fala fragmento combinado, a gente está falando desse retângulo maldito que está aqui na parte de baixo, olha só, esse retângulo que está aqui na parte de baixo, ele é o fragmento combinado. Ele pode ter mais de uma divisão, né, então, por exemplo, aqui tem um retângulo e esse retângulo foi cortado ao meio com uma linha pontilhada. Então, há uma parte de cima, né, com uma determinada execução, e há uma parte de baixo com outra execução diferente. Então, lembra que o fragmento combinado é esse retângulo inteiro, né, é a representação do retângulo inteiro. Aí, aqui dentro, quando ele fala de operador, é aqui que a gente vai ver se esse nosso fragmento combinado, ele é uma estrutura condicional, se ele é um laço de repetição, se ele é uma opção, né? Ou seja, qual é o nosso operador? O que ele vai usar? Ali é um laço de repetição? Ali eu tenho opção, eu tenho uma estrutura condicional, então como daqui a pouquinho você vai ver já no próximo slide. E aqui, ó, aonde ele fala operando, os operandos são essas duas metades. Então a metade de cima é um operando, a metade de baixo é outro operando. Como ele diz aqui, um ou mais.
Porque dependendo do diagrama de sequência que você acaba criando, ele pode ter mais do que um caminho. A exemplo disso, observa a situação clássica do cálculo da média. Se a média for maior ou igual a 7, o aluno vai pelo caminho da aprovação. Se a nota for maior ou igual a 4 e menor que 7, o aluno vai no caminho do exame. E se a nota for menor que 4, né, ele vai acabar indo pelo caminho da reprovação. Então, nota que ali, ó, eu tenho 3 situações distintas no cálculo da média. Então, o meu fragmento combinado, ele poderia ter um operando e poderia ter um segundo operando e poderia ainda ter mais um terceiro operando aqui na parte de baixo. E aí a gente entende assim, ó, toda essa parte do diagrama que a gente está vendo dentro desse operador aqui, ó, ou melhor dizendo, desse operando aqui, ó, do fragmento combinado, tudo isso aqui, ó, que eu estou vendo do diagrama, significa que só vai ocorrer se esse operador aqui retornar por exemplo, um teste do tipo verdadeiro ou falso. Ou imagina que aqui você está dizendo que a média é maior que 7. Então, se a média é maior que 7, ele vai executar tudo que está aqui, né? Então, ele vai enviar uma mensagem ao terceiro objeto, o terceiro objeto vai fazer a recepção dessa mensagem e vai fazer um determinado processamento. Agora, imagina que aqui embaixo a média seja menor que 7. Então, esse espaço aqui embaixo ele só vai ocorrer quando essa opção ou quando esse operador aqui retornar, por exemplo, um valor falso, né? Então, ele não vai ocorrer a todo momento, vai ocorrer quando a opção for validada e quando a opção não for validada, né? Ou quando, digamos, os requisitos para aquela opção forem atendidos. Então, o fragmento combinado é essa representação aí através de um retângulo. Aí a gente pode ter o operador de opções, o operador de alternativa, o operador de laço, o operador paralelo, o operador de sequenciamento, né? Então, a gente acaba encontrando aqui alguns elementos, alguns fragmentos combinados que a gente poderia trabalhar, né? Então, olha só, primeiro fragmento combinado, operador opção, né? Então, aqui na nossa lista, nós temos aqui OPT, Alt e Loop e tal, a gente vai vendo cada um a partir de agora. Vamos falar primeiro aqui, ó, do operador opção. Composto por um único operando, restrição da operação na forma de uma expressão booleana. Mensagens são enviadas apenas se a expressão resultar true. Ou seja, o que nós temos aqui, ó, nesse operador opção é a representação do nosso if, né? Então, você vai ter uma opção, se essa opção ou melhor dizendo, essa opção ela terá um teste lógico. Se esse teste lógico retorna verdadeiro, haverá a execução de uma determinada parte do teu diagrama, senão, né, ele haverá uma outra execução. Então, o operador opção, ele é a representação do nosso if. Que nem aqui, né? Olha só que legal. Nós temos o nosso fragmento combinado, nosso operador opção, nós temos deixa eu só descer aqui um pouquinho aqui, só para a gente aparecer melhor aqui o nosso, melhor dizendo, tentar subir essa parte aqui, só para aparecer melhor aqui o exemplo que o professor Ricardo nos traz aqui, ó, do nosso diagrama de sequência. Vamos só aumentar aqui um pouquinho o nosso zoom aqui também, né? Então, olha só, você tem aqui, né, o início do teu diagrama de sequência. Então, eu tenho um determinado jogador, ele clica numa posição do tabuleiro, esse clique posição é um método que recebe a posição X e a posição Y, e quem recebe isso é um objeto chamado de um tabuleiro. Aí, esse objeto, um tabuleiro, olha só o que ele vai fazer. Ele vai verificar aqui, ó, a condição da partida. Então, essa variável chamada de condição 1, ela vai receber o retorno da partida em andamento. E aí, dependendo do resultado, né, dependendo de como que de como que está acontecendo essa partida, assim a gente pode tomar caminhos diferentes, né? A gente pode tomar caminhos distintos. Então, por exemplo, olha só que bacana. Na primeira situação, né? Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, eu não, né? O professor Ricardo, no caso, no slide dele, colocou aqui, ó, o fragmento combinado. Então, nós temos aqui, ó, o fragmento combinado. O operador aqui, ó, do lado é o APT, é o nosso if, né? É a representação dele. E aí ele vai testar a condição. Então, lembra que essa condição aqui, ó, é uma variável que recebeu o valor de retorno do método. E aí ele vai testar a condição. Então, se essa condição for verdadeira, o que ele vai fazer? Se a condição for verdadeira,
ele vai executar somente esse trecho aqui, né? Ele vai pegar simplesmente e vai executar esse trecho aqui, ó. Então, por exemplo, a partida está em andamento? Sim, a partida está em andamento. Então, o que ele vai fazer? Se a partida está em andamento, ele vai chamar um novo método chamado de ocupada. Esse método vai ser passado por um outro objeto chamado de uma posição, e o resultado desse método ocupada vem para dentro dessa variável condição. Ponto. Você acabou de utilizar o fragmento combinado OPT. Então, o fragmento combinado OPT, ele está dizendo para você assim, ó, se essa condição, que é o retorno desse método, for verdadeiro, ele vai executar o próximo método, que é testar se essa posição está realmente ocupada. E notem o seguinte, como o fragmento combinado utilizando o operador OPT, né, como ele dizia aqui, ó, composto por um único operando, né? Perdão, aqui, ó, composto por um único operando, ou seja, composto por um único operando quer dizer que ele tem uma única divisão, ele não tem essa divisão tracejada que está ali, ele é composto por um único operando. Mas nada impede de eu colocar, por exemplo, um fragmento combinado do tipo OPT, com o operador OPT, um dentro do outro, né? Um sobre o outro, ou um na frente do outro, para você poder entender que se essa condição aqui, ó, 1 for validada, algo vai acontecer. Agora, se essa condição 2 for validada, algo também pode acontecer. Então, como ele está dizendo aqui, ó, novamente o fragmento combinado OPT, e aqui ele está dizendo assim, ó, note condição 2. Então, por exemplo, o que significa esse note condição 2? Significa que se a posição não está ocupada. Então, ocupada retorna o valor para a condição, e aqui nós estamos dizendo assim, ó, se a posição não está ocupada. Então, se a posição não está ocupada, olha só o que ele vai fazer. Ele vai alocar o peão, alocando o peão, ele vai informar o da vez lá para o próximo objeto, que é o jogador. Após disso, ele vai informar aqui para a gente o alocar o peão, passando o jogador da vez, e ele vai avaliar o vencedor. Então, é legal que, através do fragmento combinado, nós conseguimos colocar aqui, ó, dentro do nosso diagrama essa representação. Olha, vai ser executado isso ou não vai ser executado isso? Então eu sei que se essa condição for verdadeira, ele executa o passo. Agora, se essa condição aqui fosse falsa, por exemplo, o meu diagrama de sequência terminaria aqui. Então, por exemplo, partida está em andamento? Não, partida não está em andamento. Então eu sei que a única coisa que me interessa do meu diagrama de sequência é exatamente essa parte aqui, ó, partida não está em andamento, então o programa terminou. Agora, se a partida está em andamento, ele vai testar a próxima condição, que é se a posição que o jogador clicou está ocupada. Se a posição está ocupada, o que acontece? O diagrama para aí, né? Ele não vem para essa segunda parte do fragmento combinado, ele termina aí. Agora, se a posição não está ocupada, aí ele vem aqui e vai executar o próximo passo. Então, notem que daí, através do diagrama de sequência, você consegue dar essa noção, essa identidade de que a condição sendo validada, a condição sendo verdadeira, aquela troca de mensagem acontece, e se a condição for falsa, a troca de mensagem, ela encerra ali. Então, essa é a ideia do fragmento. A ideia do fragmento é fazer com que quem esteja olhando o teu diagrama da análise, ele consiga entender essa situação aqui, né? Opa, a partida não está em andamento. Então, se a partida não está em andamento, eu não posso executar mais nada do meu diagrama aqui embaixo. Bom, a partida está em andamento. Então, se ela está em andamento, primeiro vai executar essa condição. Se essa condição retorna falso, os demais elementos aqui dentro não são executados. Ele para ali. Então, ele dá o fragmento combinado, ele te dá essa noção de hierarquia. Conforme os elementos vão sendo validados, assim será executado também as próximas trocas de mensagem. Então, por isso que eu comentei, quando você usa um fragmento combinado, você acaba conseguindo representar todo o teu caso de uso dentro de um único diagrama, porque agora existe essa possibilidade de mostrar assim, olha, verdadeiro executa, não é verdadeiro, né? Eu não executo o próximo passo aí. Então, isso, o fragmento conhecido como OPT, né? O OPT é esse fragmento que representa as opções, ele seria equivalente ao nosso if, né? Apenas ao nosso if. Agora, nós temos o fragmento combinado chamado de operador alternativas. Esse operador alternativas é assim, ele é composto por mais de um operando, né? Então é composto por mais de um operando. O que é o operando? Toda vez que vocês ouvirem falar em operando, lembre que operando são essas divisões que existem dentro do fragmento combinado.
Então, aqui eu tenho o retângulo, que representa o fragmento combinado inteiro. Aqui eu tenho o operador que eu estou usando, e aqui eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei uma linha tracejada, a parte de cima é um operando, a parte de baixo é outro operando. Então, por exemplo, o OPT tem apenas um único operando. Condição verdadeira executa, condição falsa ele simplesmente ignora, não faz nada, não há execução. Agora, dependendo da situação que você esteja modelando no teu diagrama, você vai precisar, por exemplo, do fragmento combinado, né, que é esse operador de alternativas. Então, ele é composto por mais de um operando, então quer dizer que agora eu posso pegar o meu fragmento combinado e posso dividir ele em mais de uma opção, só que existe na verdade, agora uma equivalência, né, com o nosso if-else ou com o nosso switch case. Então, exatamente uma deve resultar true, né? Então, quando você trabalha com if-else, por exemplo, né, você sabe que uma condição retornando verdadeiro ou retornando true, ele cai no if, e se essa condição retorna falsa, ele cai no else. E a mesma coisa acontece com o switch case, né? O switch case, se uma condição for verdadeira, ele executa o elemento, senão ele acaba não executando. Então, eu entendo que o OPT, né, o OPT, ele é apenas o if, é o nosso C simples. E quando a gente cai aqui dentro do out, dentro do nosso operador de alternativas, agora nós temos o se e se não, ou o nosso switch case. Então, como a gente está vendo aqui na nossa imagem, né? Olha só, nesse nosso exemplo aqui, ó, deixa eu só aumentar mais um pouquinho o zoom aqui. Olha só, nesse nosso exemplo aqui, ó, é bem interessante porque agora nós temos um fragmento combinado, e esse fragmento combinado ele está dentro dos nossos três objetos. Alguém iniciou um evento da partida de xadrez ali, né? Ou melhor dizendo, do jogo da velha ali, então, que nós estamos trabalhando. E aí, quando esse clique acontece, nós caímos dentro de um operador chamado de out. E aí, dentro desse operador out, notem que eu estou testando várias condições. Por exemplo, se A for igual a X, então se A for igual a X, o que vai acontecer aqui, ó, obrigatoriamente vai ser enviada uma mensagem. Agora, se A não for igual a X, A for igual a Y, vai acontecer o outro envio da outra mensagem. Se não, ele vai executar uma próxima condição. Aqui, ó, esse A igual a X, A igual a Y, ou mesmo else, é a condição que você está dando no momento da criação do teu diagrama. Imagina que aqui, ó, você está trabalhando com a média do aluno, naquilo que eu havia comentado agora há pouquinho. Quando você trabalha com a média do aluno, a média do aluno é um operador de alternativas. Porque imagina que eu estou dizendo assim, ó, imagina que esse A é a média e X é o valor 7 ou maior que 7. Então, se a média for igual a 7 ou maior que 7, ele obrigatoriamente vai disparar uma mensagem para o próximo objeto. Agora, se a média for maior ou igual a 4 e menor que 7, ele vai vir aqui e vai executar um próximo envio. Então, se ele está aprovado, ele manda uma mensagem para um objeto. Se ele está em exame, ele vai mandar para o próximo objeto ou para a próxima tela. Agora, se a média é maior ou igual a 7, envia essa mensagem. Se a média está entre 4 e 7, vai enviar essa. Se não, a média só pode estar abaixo de 4, e se a média estiver abaixo de 4, ele vai executar o processo aqui embaixo. Então é interessante, como eu havia comentado com vocês, o fragmento combinado, agora ele te dá essa possibilidade, ele te dá essa permissão de você colocar dentro do teu diagrama condições, expressar condições dentro dele, e expressando essas condições você sabe que quem for ler o diagrama entende que se ali, né, por exemplo aqui, ó, se essa primeira condição é validada, ele vai executar somente esse envio de mensagem. Se isso aqui for falso, ele vai testar a segunda condição. Se a segunda condição for verdadeira, vai ocorrer apenas esse envio de mensagem. Agora, se aqui for falso, então ele só vai acontecer o terceiro envio aqui na parte de baixo. Então é interessante que daí você trata várias situações no único diagrama, né? Você trata várias situações no único diagrama de sequência, mas colocando o fragmento combinado, ele te dá esse poder de você justamente entender que se a condição for verdadeira, vai ser executada apenas aquela condição. As outras ele acaba ignorando. É igualzinho a ideia de if-else, né? Ou switch case, né? Como o PowerPoint ali nos dizia. Beleza. Então, o operador OPT, né? E o operador de alternativas. Aí o que acontece?
Também quando você está representando, né, também quando você está representando no teu diagrama de sequência, como que um caso de uso vai estar acontecendo, ou como que esse caso de uso vai acabar ocorrendo, além de você ter o operador OPT e o operador OUT, né, além de você ter um if simples, além de você ter um if else e um switch case, você também vai precisar de laços de repetição. E aqui nós temos um bom exemplo de laços de repetição, né, que é o nosso operador laço. Então, ele é composto por um único operando. Então, novamente, aquela ideia que eu havia comentado com vocês, né? Eu tenho o fragmento combinado e o fragmento combinado não é dividido em várias partes. Até então, o único que pode ser dividido em várias partes é o operador da alternativa. Até então, ali vai ser um único operando. E ele é um conjunto de mensagens que será repetido um certo número de vezes, né? Ou seja, é exatamente o nosso laço de repetição. Se a gente lembrar das aulas de programação e lembrar, por exemplo, do laço for, o laço for é a representação desse nosso laço agora dentro do diagrama de sequência. Então você vai ter do primeiro passo ao último uma quantidade de passos que você pode estar definindo, então é praticamente a mesma ideia. Só que no lugar de você fazer um for, você está fazendo, né, o fragmento combinado usando o operador laço. Aqui, né? Então, por exemplo, olha só, você tem o fragmento combinado, você tem o operador laço, e aí dentro desse operador laço você tem um único operando, né, eu falei que não haviam divisões, e você tem um loop. E o loop vai de 1 até 5. Aonde que eu poderia utilizar esse loop aqui, ó? Esse loop, ele poderia ser utilizado toda vez que você sabe que há uma repetição de elementos. E essas repetições de elementos, elas normalmente acontecem quando você sabe que o usuário vai receber, por exemplo, ou o objeto vai receber, por exemplo, uma lista de objetos. Você está passando uma lista e você sabe que você tem que percorrer essa lista atrás de informações. Então, por exemplo, imagina que aqui eu estou calculando, por exemplo, a média de 5 alunos, né? Ou melhor dizendo, eu já tenho a média de 5 alunos e eu quero decidir pela aprovação, reprovação ou exame dele. Então, como eu sei que são 5 alunos que serão testados, eu posso utilizar o fragmento combinado chamado de loop para entender que essa parte aqui, ó, do código será executada por 5 vezes. Ah, mas ele não recebe só 5 alunos, ele recebe 50 alunos. Tudo bem, então você podia colocar de 1 aos 50, e eu sei que a hora que eu olhar o fragmento combinado e a hora que eu olhar esse trecho aqui, ó, do diagrama que está aqui dentro, eu sei que esse trecho aqui será repetido por 5, por 50, por 10, por 3 vezes, né? Ou 4 vezes, enfim, a quantidade de vezes que eu colocar aqui. Então, o loop, ele vai te dar justamente essa ideia ou essa noção da repetição. Ou, por exemplo, ali você está representando, talvez, o fato de um objeto estar recebendo um vetor, e esse vetor tem lá, por exemplo, suas 10 posições. Então, para cada posição do vetor, você vai ter que executar uma determinada função. Então, é isso que você poderia dizer aqui, ó. Vamos supor que você está passando um vetor de 5 posições, você vai pegar a primeira posição e vai verificar a nota ou a média, e conforme for, vai enviar para o próximo objeto. Aí, repetiu o primeiro, você vai pegar a segunda, vai ver e vai enviar, a terceira vai ver e vai enviar, e assim, né, sucessivamente. Então, você poderia representar as repetições. Então, em situações onde você tem um C simples, você usa o fragmento combinado chamado de OPT. Em situações que você tem mais de uma condição a ser testada, você usa o operador de alternativa, o OUT, porque daí ele equivale ao nosso C, senão, switch case ou C encadeado. E aí, nas situações em que você sabe que há ali uma repetição, você sabe que, por exemplo, naquele diagrama de sequência, o objeto vai receber uma lista, por exemplo, ele vai receber uma matriz, ele vai receber um vetor, você precisa representar essa repetição. Então, essa repetição, ela pode ser representada, essa representação ela pode ocorrer através do fragmento combinado chamado de loop, né? O loop vai dar essa noção de repetição. Bom, desses 3 aqui até então, os mais utilizados, porque eles se aproximam bastante da nossa linguagem de programação. Porque é aquela história, né? O diagrama de sequência, ele já é praticamente o passo a passo de como que o código será executado. Ele só não tem mais linhas de comando, porque se você colocasse mais linhas de comando de uma linguagem de programação ali dentro do diagrama, aí você já não estaria mais fazendo o diagrama, aí você já estaria, na verdade,
programando, né, você já estaria codificando, e não é o nosso ponto agora a codificação, o nosso ponto agora é o diagrama. Então, esses 3 caras que a gente viu até agora são bastante utilizados, você sempre vai acabar encontrando dentro dos teus métodos situações em que você tem que usar um if, que tem que usar um laço de repetição, né, tem que usar um if-else e assim por diante. Bom, mas nós temos outros ainda, como por exemplo aqui, ó, o fragmento combinado chamado de operador paralelo. Esse operador paralelo é composto por mais de um operando, mensagens de cada operando enviadas em paralelo. É uma especificação aqui de concorrência. Ou seja, os itens anteriores, né, tanto o apt, quanto o out, quanto o nosso loop, né, quanto o nosso laço, eles não eram execuções em paralelo, eles eram execuções de uma por vez. Então, ele só é executado quando a condição é verdadeira. No caso do operador paralelo, significa que eu posso enviar solicitações em paralelo. 2 solicitações ou 2 envios de mensagem, ou mais de 2 envios de mensagem podem ocorrer ao mesmo tempo. É o exemplo aqui, né? Olha só, fragmento combinado com operador paralelo. Em paralelo significa o quê? Significa que esse método aqui, ó, pode ser executado e esse método aqui pode ser executado ao mesmo tempo, né? Os dois podem ser executados ao mesmo tempo. Imagina assim, ó, voltando ao assunto da nossa partida do jogo da velha. Na nossa partida do jogo da velha, imagina que você tem o jogador 1 e o jogador 2, né? Esse jogador 1 e o jogador 2 estão em 2 computadores distintos, estão jogando pela rede, e os dois resolvem clicar ao mesmo tempo numa determinada posição do tabuleiro. Então o clique acontece ao mesmo tempo. O jogador 1 dá um clique no tabuleiro, o jogador 2 dá um clique no tabuleiro. Quando ele faz isso, ele obrigatoriamente poderia estar verificando aqui, ó, por exemplo, se a posição está ocupada ou não. Ou ele poderia estar verificando uma outra situação, né? Talvez verificando o vencedor ou algo nesse sentido. Mas entendo que esse operador paralelo, o objetivo dele é mostrar para quem estiver lendo o diagrama de sequência que 2 ações podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, 2 ações podem ser enviadas ao mesmo tempo para o sistema. Isso acontece principalmente quando você trabalha com sistemas em rede, né? Você sabe que o sistema ele pode ser acessado em rede e várias solicitações podem ser feitas ao mesmo tempo. Imagina que o cara está numa tela de compra, por exemplo, ao mesmo tempo que um está solicitando a compra, o outro está solicitando, por exemplo, o recibo dessa compra, né? Ou algo assim. Então, o operador paralelo te dá essa representação. Você sabe que tanto esse elemento de cima quanto o elemento de baixo podem ocorrer ao mesmo tempo, né? Podem acontecer de maneira paralela, são executados. Eu clico o primeiro, clico o segundo, né? E as 2 ações são enviadas para o nosso sistema aí. Então, operador paralelo. Aí, só diminuir o zoom aqui. Operador sequenciamento fraco, composto por mais de um operando. Insere não determinismo em diagrama de sequência. Não é previsto qual operando terá suas mensagens enviadas primeiro. Então, enquanto aqui ó, no paralelo, eu sei que esse evento será executado e esse evento será executado também em paralelo, quando eu pego aqui ó, o operador sequencialmente fraco, ele prevê essa ideia de não determinismo. Não determinismo significa o quê? Eu não sei quem vai executar isso aqui, ó. Eu não sei qual é o primeiro indivíduo que vai executar. Então, por isso que ele é chamado de operador sequencialmente fraco, por ele trabalhar com essa questão de não determinismo. O programa está ali, ele está em execução. Você sabe que existe uma sequência, você sabe que existe... digamos, a tela está ali, você sabe que o usuário pode estar clicando, pode estar interagindo com a tela, mas você não sabe se primeiro vai acontecer esse clique ou se primeiro vai acontecer o clique aqui de baixo. É impossível prever, né? Não é determinado quando cada disparo de mensagem vai acabar ocorrendo. Então, você poderia representar essa situação através de um operador sequencialmente fraco, porque daí você sabe que se for executado o evento A, vai acontecer essa troca de mensagem. Se for executado o evento B, vai ocorrer essa troca de mensagem, né? Então,
os dois envios, as duas trocas de mensagem, mas você não sabe em qual ordem elas acontecerão. Você não sabe se primeiro vai ser A, primeiro vai ser B, pode ser que primeiro seja A, depois seja B, então é não determinado, né? Você não sabe qual evento vai acabar acontecendo primeiro, né? E aí, né, quando você está utilizando, né, esse fragmento combinado, você também pode fazer isso aqui, ó. No fragmento combinado, você pode tranquilamente utilizar aqui dentro o fragmento chamado de referência. Esse referência é assim. Vocês já devem ter criado alguns diagramas e vocês perceberam que quando vocês estão criando esses diagramas de sequência, muitas vezes, dependendo do caso de uso que você está modelando, o diagrama de sequência acaba ficando muito grande. E aí você acaba tendo que quebrar esse diagrama em diagramas menores. Mesmo sabendo que você tem fragmento combinado para você trabalhar com condição, para você trabalhar com laço de repetição, para trabalhar com essa ideia de não determinismo ou mesmo execuções em paralelo, algumas vezes acontece do diagrama ficar muito grande. Então, esse fragmento combinado chamado de referência, ele está dizendo o seguinte, que essa parte aqui dentro eu não vou mostrar, porque ela está retratada no outro diagrama de sequência chamado de iniciar partida. Então, é lá dentro do iniciar partida, é lá dentro do diagrama iniciar partida, que eu vou ver a execução quando essa opção aqui ó, for verdadeira. Então, quando essa opção aqui for verdadeira, eu sei que isso aqui será executado, mas lá no outro diagrama. Então, esse fragmento combinado, né, chamado de referência, ele serve para você diminuir o tamanho do teu diagrama. Ao invés de você ter um diagrama de sequência muito grande, você pode ter diagramas separados e através dessa referência você consegue linkar um diagrama ao outro. É semelhante à ideia que eu sei que vocês já viram dentro da OML chamado de diagrama de pacotes. Através do diagrama de pacotes eu poderia empacotar diversos elementos dentro de um único pacote e aí na hora de trabalhar com o diagrama eu mostraria somente o pacote, né? Eu não precisaria mostrar todos os elementos que existem ali dentro dele. E aí, né, com isso, a gente bate essa ideia dos fragmentos combinados, né? A gente bate essa ideia dos fragmentos combinados dentro do nosso diagrama de sequência. Os demais elementos aqui, ó, que a gente vai estar vendo já praticamente indo aqui ao final, eles dizem respeito ao diagrama de comunicação. Só que esse diagrama de comunicação, até deixa eu achar ele aqui, ó, eu vou voltar aqui alguns slides aqui para vocês. Esse diagrama de comunicação, ele tem o mesmo propósito, olha só, o diagrama de comunicação ele tem o mesmo propósito do diagrama de sequência. Só que o diagrama de sequência, por ele ter mais ferramentas, ele ter mais opções, ele acaba sendo mais utilizado que o diagrama de comunicação. Ou seja, tanto o diagrama de comunicação quanto o diagrama de sequência, ele tem por objetivo explicar como o caso de uso acontece. Então, eu peguei o caso de uso do diagrama e estou ali explicando como esse caso de uso acaba acontecendo, tanto num diagrama quanto o outro. Só que o problema é que enquanto no diagrama de sequência você consegue ter a ideia da sequência das execuções olhando as flechas que você tem dentro aqui, ó, de cada disparo de evento, no diagrama de comunicação você é obrigado a procurar pelos números, né? Você tem que ficar olhando aqui a numeração para você entender qual é o evento, qual é a função que vai ser executada. Opa, encontrei o 1, que é o clique na posição. Bom, qual que é o próximo passo? O próximo passo talvez seja o 2, mas será que tem 2? Não, antes do 2 tem 1.1. Bom, e agora? Bom, agora tem 1.1.1, talvez? Não, não tem, mas tem 1.2. Bom, será que tem 1.2.1? Opa, não tem. Entenderam, né? Que essa ideia do diagrama de comunicação, por ele utilizar numerações para você identificar qual é a sequência em que os eventos acontecem, esse diagrama se torna um diagrama bastante ruim de você ler e entender ele, porque você perde muito tempo procurando as referências da numeração para você entender o que cada evento vai ser executado. E aí o diagrama de sequência, ele te dá essa facilidade, porque você já tem os elementos em sequência na ordem que elas acontecem. E, por exemplo, o diagrama de comunicação, como a gente viu aqui ó, já nos últimos slides, já chegando ao final, né? Olha só, no nosso diagrama de comunicação nós não temos o fragmento combinado. Só achar ele aqui, ó. Já chego lá. Olha só,
No nosso diagrama de comunicação, nós não temos o fragmento combinado. Então, as restrições que vão acontecer dentro desse diagrama, né? Se vai ter um laço de repetição, se vai ter um if, se vai ter um if-else, se vai ter um switch case, se vai ter um se encadeado, se vai ter uma execução em paralelo, se vai ter uma execução não determinada, na onde você não sabe qual clique acontece primeiro, né? Obrigatoriamente, você precisa utilizar mensagens. Então, o diagrama de comunicação, ele traz mensagens, e essas mensagens que a gente poderia estar colocando dentro do nosso diagrama, né? Só que, mesmo sabendo que existem mensagens, né, mesmo sabendo que existem mensagens para trabalhar, essas mensagens, elas não ajudariam tanto. Olhem, por exemplo, aqui, ó, no caso do envio condicional, nós temos aqui, ó, a representação do guarda, e o guarda é uma expressão que gera um valor booleano que condiciona o envio da mensagem. Então, aqui eu poderia expressar uma condição. A iteração, que é o nosso laço de repetição, expressão define a quantidade de vezes que a invocação ocorrerá. Tá vendo? Nem fala iterações lá dentro do laço de repetição, é mais fácil falar de laço de repetição. Ou, por exemplo, paralelismo, né? Que é dado por 2 pipes ou 2 barras. Então, mensagem rotulada enviada em paralelo com outras mensagens igualmente rotuladas. Ou seja, você vai colocar 2 barrinhas de pé, 2 pipes na frente da mensagem que você quer mostrar que ali é uma execução em paralelo. Tá vendo que é mais chato de entender? Porque no fragmento combinado, você olhou o OPT, você sabe que o operador OPT é o C. Você olhou o operador ALT, você já sabe que é um if-else, que é um C senão. Você usou o operador loop, você já sabe que ali é uma repetição. É bem mais fácil do que você está lembrando de expressões ou barrinhas de pé, né? E assim sucessivamente. Então, por isso que daí o diagrama de comunicação, né? O diagrama de comunicação, ele é deixado de lado, e o pessoal prefere o diagrama de sequência, porque o diagrama de sequência ele é mais pé no chão, ele é mais palpável, ele é mais próximo à realidade da programação, é mais próximo à realidade da nossa codificação, é mais fácil de entender, tem ferramentas como o fragmento combinado que auxiliam no entendimento, então ele acaba sendo mais usado que o diagrama de comunicação. E a conclusão de tudo isso, né, os diagramas de sequência de comunicação, eles modelam os objetos interagindo, é o nosso tempo de execução. Elementos sintáticos do diagrama são o objeto, a mensagem e outros recursos de modelagem. Então, entendo assim, no diagrama de sequência, além de eu ter essa ideia de como que o caso do uso acontece, entendo que ali eu mostro a troca de mensagem entre objetos. Reparem o seguinte, ó, cada elemento aqui, ó, né, cada elemento aqui em cima, cada retângulozinho desse aqui em cima é um objeto. E o que nós estamos fazendo é retratando exatamente essa troca de mensagem que ocorre entre um objeto e outro. Então, por isso que, na conclusão, é legal a gente entender que o diagrama de sequência, ele tem objetos e tem mensagens. Então, obrigatoriamente, um diagrama de sequência tem que ter o objeto, que são as representações desses retângulos aqui em cima, e obrigatoriamente devem ter as trocas de mensagem, né, representadas aqui, ó, pelas setas, pelas sobreposições aqui de cada elemento. E aí, esses indivíduos aqui, ó, como recursos de modelagem, aí entra em cena, por exemplo, o nosso fragmento combinado. Quando nós temos aqui, ó, o nosso fragmento combinado, o fragmento combinado é um recurso extra que a gente pode estar utilizando, então, aí dentro da nossa modelagem. E aí, com isso, a gente bate essa parte da análise orientada a objeto com os conceitos de programação orientada a objeto. Como eu falei para vocês, aqui foi dado uma ênfase maior em cima desses elementos, porque esses elementos são elementos chaves dentro da prova do ENADA, então tem bastante coisa que fala sobre a programação orientada a objeto e que fala sobre esses principais diagramas, então vocês vão ver ali que vai, né, que na verdade esses diagramas que a gente passou, desde a lista de requisitos, o nosso diagrama de casos de uso, os casos de uso, o diagrama de classes que a gente já discutiu em aulas anteriores, e mesmo o diagrama de sequência são os diagramas padrões dentro da OML. Então, aí, normalmente, eles são carregados de conceitos, tem muito conceito de programação, muito conceito de orientação a objeto, o que ajuda bastante nesse nosso processo de revisão aí. Beleza? Então, né, deixa eu só interromper essa parte aqui do compartilhamento.
E aí esse primeiro ponto, né, essa primeira etapa do nosso processo de revisão está feita. Revisão, na verdade, é bem, eu sei que revisão é bem chato de fazer, é bastante teórica, é bastante conteúdo, mas faz parte dessa nossa disciplina, né? Essa disciplina aí que aborda esses conceitos aí, infelizmente sempre vai ter, né, bastante conteúdo teórico aí para a gente estar trabalhando, Bom, aí eu pergunto, alguma dúvida em relação a isso? Alguma coisa que querem perguntar, principalmente do fragmento combinado? Porque talvez o fragmento combinado, talvez vocês não viram ele ainda, né? Talvez não trabalharam. O pessoal que trabalha com diagrama de sequência dá bastante ênfase em objeto e troca de mensagem, então você cria os objetos e fica jogando com flechinha para um lado e para o outro, né? E o fragmento combinado muitas vezes acaba sendo deixado de lado, mas é uma ferramenta que eu particularmente acho bem interessante, que, como eu falei para vocês, conseguem dar a essa intenção de entender um if else, de entender um laço de repetição, né? Então é uma coisa bastante interessante na hora de estar representando. Então, se tiver alguma dúvida, só dá um grito aí, senão eu já toco o barco com o restante da matéria. Rafael, presidente dessa sessão ordinária, pergunte. Tá de boa? Aí, zói só, fiazão, que orgulho. Então, tá bom. Então, né? Mais alguém aí, pessoal? Senão eu já toco o barco para o nosso próximo passo, né, de revisão. Posso continuar, então, né? Então, beleza. Então, vamos tocar o barco aí com o restante do nosso conteúdo. Só compartilhar a próxima tela aí, só um pouquinho. Bom, então quando você está desenvolvendo um software, entendo assim que vocês têm diversas partes por onde não por onde passar, não seria talvez o mais correto por onde passar, mas são diversas etapas pelas quais a gente tem que obrigatoriamente trabalhar. Então, por exemplo, tudo começa, né, com aquela ideia de coleta de requisitos. Então, quando você foi convocado para criar um software, a tua primeira ideia principal e básica é você coletar requisitos, né? Então, você faz uma entrevista, você faz um brainstorm, você faz uma reunião, você faz uma, sei lá, uma matriz SWOT, enfim, se usa uma abordagem, um formulário no Google Forms, faz uma entrevista, vai a campo e observa como as coisas funcionam. Tem várias maneiras de você acabar coletando esses requisitos. A maneira padrão e a maneira número um de você coletar requisitos, por exemplo, é através de uma entrevista. A entrevista é a maneira mais padrão que você encontra. A exemplo, a exemplo dos nossos projetos em semestres anteriores, o que a gente fazia era uma conversa com o cliente, e a partir dessa conversa com o cliente você conseguia explorar e ter os requisitos para que tudo funcionasse. Só que entendo também, né, que existem essas outras técnicas. Enfim, né, as técnicas são, já viram bastante em aulas de administração, né? Por exemplo, existe a maldição da análise SWOT, né? Quando você aprende análise SWOT, você faz análise SWOT em tudo, né?
aí de repente você chega na cantina no intervalo, você está vendo o pessoal entregando café e coxinha e fazendo análise SWOT para forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, enfim, né? Então existem várias ferramentas e as quais vocês sabem e podem adaptar à coleta de requisitos. Próximo passo após a coleta de requisitos vem a análise, e a análise ele tem por objetivo colocar essas ideias que você tirou na tua coleta de requisitos no papel. A ideia, quando nós criamos os diagramas, seja diagrama de classe, seja diagrama de caso de uso, seja diagrama de sequência, a ideia por trás de tudo isso aqui nada mais é do que você materializar a tua visão que você teve do sistema, né? Você teve a visão do sistema e agora você tem que materializar ele de alguma forma. A maneira mais lógica possível de você materializar seria, por exemplo, escrevendo um texto. Você poderia tranquilamente ir lá e escrever um texto qualquer, explicando através de um texto simples, né, como que acontece, por exemplo, a execução do programa. Então, você poderia simplesmente criar um textinho, uma narrativa e colocar lá. Só que o problema de criar narrativa é que texto, apesar de ser uma ferramenta muito legal para você guardar informações, texto, apesar de ser uma ferramenta muito prática para você guardar informações, texto não te ajuda muito no entendimento, porque quando você pega uma página de um artigo, quando você pega uma página de um trabalho e você começa a fazer a leitura, você precisa ler pelo menos 2, 3, 4 vezes até você assimilar bem o conteúdo. Se pode, logicamente, na primeira leitura você pode pegar a ideia geral do trabalho, então na primeira leitura você pode ter a ideia geral do trabalho, mas a partir disso, né, a partir dessa leitura inicial, se você quiser algum detalhe, na primeira leitura fica difícil, né, você procurar e encontrar alguns detalhes, então às vezes ele acaba obrigando que você leia 2, 3, 4, 5 vezes o texto até praticamente ou literalmente acabar decorando aquilo que você tem aí. E aí, quando a gente trata em forma de diagrama, o diagrama é mais fácil de entender, mesmo sem ter um texto extenso, quando você bate o olho num diagrama de classe, num diagrama de sequência, ou mesmo num diagrama de casos de uso, você consegue interpretar isso de uma maneira mais didática e mais rápida. Aí, beleza. Você já acabou a análise de requisito, você melhor dizendo, você já terminou a coleta de requisitos, já terminou a análise. O próximo passo agora é escolher uma linguagem de programação. Aí você parte para aquilo que o pessoal conhece como back-end. Então você saiu do planejamento e análise e agora você já está em desenvolvimento, e no desenvolvimento você tem o back-end. No back-end você escolhe lá uma linguagem de programação qualquer, né? Normalmente o pessoal acaba escolhendo aquela que tem maior afinidade, não precisa ser necessariamente aquela que você tem maior afinidade, né? Mas no geral é o padrão de você escolher aquela por ser mais fácil, você ter mais experiência, mais prática, você sabe que não vai precisar estudar tanto, você já tem um certo domínio da ferramenta, então ele acaba facilitando bastante. Só que quando você cai no back-end, o back-end também te remete a banco de dados. E banco de dados ele é um quesito obrigatório quando você está criando um software. Além da coleta de requisitos e análise e a escolha de uma linguagem de programação para você trabalhar no back-end, o banco de dados é fundamental porque ele é a estrutura que nós usamos hoje para guardar os dados que são gerados dentro de um software. Todo dado gerado dentro de um software fica armazenado dentro de um banco de dados, né? Então, sempre dentro do banco de dados, os dados ficarão armazenados. O que acontece? Banco de dados hoje, no mercado, existem diversos padrões de banco de dados e existem diversas empresas oferecendo banco de dados. Em relação a padrão, o padrão mais utilizado ainda hoje de banco de dados é um padrão chamado de modelo relacional de banco de dados. Então, o modelo relacional de banco de dados, ele ainda é o modelo ou ainda é o padrão mais utilizado hoje no mercado. Por quê? Porque ele acaba trabalhando obrigatoriamente com tabelas, né? E as tabelas, essas relações que o TED Code chama para a gente de modelo relacional, não se referindo a ligações, mas se referindo a relações ou se referindo a tabelas, é o modelo de banco de dados que a gente vai acabar encontrando na maior parte das vezes nos nossos projetos. E é interessante porque ele é um padrão de fato, ele é um modelo de fato, porque se você tiver
qualquer tipo de situação na tua mão, que não importa qual seja, se está desenvolvendo um sistema financeiro, está desenvolvendo um sistema de nota fiscal, está desenvolvendo um sistema de conhecimento de transporte, está desenvolvendo um sistema acadêmico, você está desenvolvendo um sistema para uma fazenda ou de gado leiteiro, você está desenvolvendo um app no teu celular, não importa o que você está desenvolvendo, o modelo relacional, esse modelo que trabalha com relações, esse modelo que trabalha com tabelas, ele pode ser adaptado para qualquer um desses cenários. Então, por isso que o modelo relacional ele é um padrão de fato, porque não importa o problema, não importa a problemática na qual você esteja trabalhando, normalmente o modelo relacional ele te dá essa liberdade de adaptação. Através de tabelas, através do uso de tabelas, você consegue tranquilamente, né, alinhar os teus objetivos com o teu programa. Então, modelos. Além desse, hoje, o pessoal fala muito no chamado NoSQL. Então, NoSQL é um outro padrão de banco de dados, não muito utilizado ainda, né? Mas ele já tem várias iniciativas do uso do NoSQL. Por exemplo, né? Para vocês terem ideia, o São Google da vida ele tem um projeto hoje chamado de Firebase. E esse projeto chamado de Firebase, ele utiliza banco de dados NoSQL, né, ou NoSQL, para trabalhar com desenvolvimento de aplicativo móvel. Então, quando você trabalha com o desenvolvimento de aplicativo móvel, por exemplo, existe, logicamente, a versão chamada de SQLite, que é o banco de dados para aplicações móveis. O SQLite ele trabalha em cima desse modelo relacional, você trabalha com a exemplificação de tabelas, você trabalha com a criação de tabelas dentro do teu banco de dados, mas o Firebase, que é uma iniciativa da Google, ele trabalha especificamente com bancos de dados NoSQL, né? E esse NoSQL. Existem vários padrões de bancos de dados NoSQL, mas um que é bastante comum é um padrão que utiliza arquivos. E esses arquivos, por exemplo, eles são utilizados numa representação mais tranquila. Com toda certeza vocês já viram o registro do Windows, né? Já em algum momento já entraram lá no regedit, lá pelo executar lá do teu Windows, e você viu lá o registro do Windows. E aí você viu lá que o registro do Windows tem diversos nós, né? Você acaba tendo diversos nós dentro de cada registro. Então, quando você trabalha com banco de dados do tipo NoSQL, o que você acaba criando, uma das formas de você trabalhar logicamente com ele, é criando essas hierarquias de nós. Você vai criando hierarquias de nós, e assim você vai tendo o teu banco de dados. Querem ver? Ó, deixa eu só interromper aqui. Eu não tenho nenhum banco de dados específico NoSQL aqui, mas eu quero só mostrar aqui ó, uma ideia para ficar mais palpável, porque no modelo relacional que é normalmente o padrão que é abordado em sala de aula, a nível acadêmico, porque ele é um padrão de fato, ele trabalha com relações, e relações são tabelas. Então, quando o aluno é indagado ao que é uma tabela, quando alguém pergunta para o aluno o que é uma tabela, ele já na hora diz, olha, uma tabela, ela é uma figura, é formada por linhas e colunas, o encontro de uma linha e coluna, eu tenho uma célula, eu tenho um campo, e mesmo que ele não saiba explicar isso, quando ele ouve falar em tabela, ele já monta na cachola dele o exemplo de uma tabela. Agora, quando eu trabalho, por exemplo, com o Firebase, aí dentro do Google, ele oferece a representação de bancos de dados, né, em formatos diferentes. Então, por exemplo, você poderia trabalhar com a criação de nós. Aí você poderia ter um nó, por exemplo, aqui ó, chamado de compra, por exemplo. E aí dentro desse nó compra, você poderia ter um outro nó. Então, por exemplo, você tem o nó compra e aqui você tem um nó chamado de validação, por exemplo. E além do nó validação, você tem um nó chamado de emissão de cupom, por exemplo. Aí você tem um outro chamado lá, sei lá, de entrega. Aí esse nó chamado de entrega, ele pode ter aqui a escolha do endereço. Aqui você pode ter o horário de entrega. Você pode ter, por exemplo, o cliente, ou melhor dizendo, o cliente não, aqui você pode ter aqui, ó, o transportador. Daí dentro do transportador você poderia ter aqui, ó, a empresa de transporte A, você poderia ter aqui a empresa de transporte B e assim por diante.
É a mesma coisa, por exemplo, aqui ó, no cupom fiscal. Sei lá, no cupom fiscal você pode escolher aqui ó, com CPF ou sem CPF, por exemplo. Enfim, né? A ideia, quando você trabalha com bancos de dados NoSQL, na maior parte das vezes não é somente trabalhar com tabelas. O que você vai trabalhar bastante com essas ramificações, né? Eu acredito que alguns de vocês na sala já ouviram falar no tal do JSON, né? O padrão JSON, né? O mesmo JSON. O JSON ele trabalha justamente com essa ideia. Ao invés de eu ter uma representação em forma de tabela, o que eu acabo tendo é uma representação em forma de arquivos, e esses arquivos vão possuindo nós. E aí cada nó vai te trazendo um dado diferente, uma informação diferente. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai fazer uma revisão falando sobre banco de dados, né? No modelo relacional, que é o modelo até então que a gente aborda bastante, tem bastante coisa relacionada ao modelo relacional, né? E a gente vai falar um pouquinho de novo aí do nosso banco de dados PostgreSQL. Ele não é o único banco de dados que existe no modelo relacional, existem vários outros, né? Oracle é um bom exemplo, o próprio SQL Server, o SQLite, que a gente falou agora há pouquinho aí, que é o banco de dados no modelo relacional para aplicativos móveis, enfim, né? Você acaba encontrando diversos bancos de dados hoje no mercado, mas como ele é um padrão de fato, o que muda muitas vezes é algumas ferramentas extras que cada banco acaba te oferecendo. Então, às vezes você tem um banco onde é mais fácil você trabalhar com controle do usuário, às vezes tem um outro banco que é mais fácil fazer controle de cópia de segurança, outro tem algumas funcionalidades que permitem que você faça um autoincremento para uma chave primária de um jeito mais facilitado, mas os principais conceitos, como por exemplo, chave primária, chave estrangeira, aquelas as normalizações de banco de dados, né? Elas normalmente são padrões em todo banco de dados. Então você sabe que todo banco de dados no modelo relacional, quando você cria uma tabela, você sabe que essa tabela tem chave primária. Você sabe que quando você quer ligar uma tabela com a outra, você precisa usar uma chave estrangeira. Você sabe que tem cardinalidade. Então esses conceitos, eles são padrão para qualquer banco de dados. Se você trabalhou com o PostgreSQL em sala de aula, mas se fora da sala de aula você fez um projeto, por exemplo, com uma SQL, o projeto com uma SQL ele vai ser bem semelhante, né? Pode ser que aconteça de mudar uma outra sintaxe, uma outra forma de fazer um outro elemento, mas o conceito por trás da brincadeira, ele sempre permanece o mesmo, beleza? Então, né? Falando especificamente aqui do nosso modelo relacional. É interessante que o banco de dados, o conceito do banco de dados, o banco de dados é uma coleção de dados. Não brinque, claro que é. O banco de dados é uma coleção de dados. Como coleção de dados, entenda o seguinte: ele é um conjunto de dados que fazem referência a uma determinada empresa ou a um determinado cenário. Então, por exemplo, né, você tem aqui um banco de dados chamado de Florescultura, né? E esse banco de dados aqui chamado de Florescultura é um banco de dados que te traz informações de uma determinada floricultura. Ponto. Só que, a partir do momento que você replica esse teu software para várias floriculturas, cada banco de dados desse chamado de Florescultura, por exemplo, que está ali, cada banco de dados desse vai remeter à empresa. Então, por exemplo, você viu um nicho de mercado muito legal, chamado de floriculturas, e você sabe que tem espaço para você criar softwares de gestão de floricultura. Aí você sabe que na cidade onde você mora, você tem, por exemplo, 3 floriculturas. Então, quando você instalar o banco de dados na floricultura A, o banco Florescultura será uma coleção de dados da floricultura A. Quando você instalar na floricultura B, o banco de dados será uma coleção de dados da floricultura B. E quando você instalar na C, ele será uma coleção de dados da C. A estrutura do banco de dados pode ser semelhante,
né? Pode ser o mesmo nome de banco, podem ser as mesmas tabelas, e normalmente vão ser, né? Vai ser o mesmo banco, vai ser as mesmas tabelas, mas entendo que os registros ou os conteúdos que existem, né? Os registros ou os conteúdos que existem dentro dessa tabela são praticamente, né, os mesmos aí, ou melhor, desculpem, a estrutura permanece a mesma, mas o conteúdo que existe dentro das tabelas, ele obrigatoriamente vai ser diferente, a coleção vai ser diferente, porque na floricultura A, ela tem um padrão, ela tem uma cultura organizacional, ela tem uma visão, na floricultura B vai ter outro, na floricultura C vai ter outro. Então, apesar da estrutura do banco ser igual, os dados acabam sendo diferentes. Uma dúvida que sempre acaba surgindo, e eu vejo que boa parte dos alunos sempre acaba perguntando assim: ah, Rodolfo, mas eu criei um software, e aí eu vou vender esse software. Tá, mas daí, Rodolfo, vai ser um banco de dados só? Então, por exemplo, essa ideia da floricultura vai ser o banco de dados floricultura, mas três floriculturas vão usar o mesmo banco? Não. Três floriculturas vão usar a mesma estrutura do banco, né? Três vão usar a mesma estrutura do banco, mas não obrigatoriamente será o mesmo banco, né? Não obrigatoriamente será a mesma base de dados que você vai estar utilizando, porque se você centralizar tudo na mesma base de dados, o problema é que daí o cara da floricultura A vai ver o que o cara da floricultura B tem, o cara da C vai ver o que A e que B tem, então por isso que daí você mantém a mesma estrutura, mas você acaba instalando o teu software em locais diferentes. Lembre que existe esse passo da instalação, né? Quando você criou essa estrutura que você chamou aqui ó, de florescultura, você criou um software. Então, já que você criou um software, então o que, que você pode fazer agora? Agora que você tem um software criado, agora você pode, né, tranquilamente, fazer a instalação dele em várias empresas, que quando você fizer a instalação. Caiu.
Tá. Então, voltando ao assunto, né? Então, o que acontece? Quando obrigatoriamente você vai trabalhar então com banco de dados, entendo que a estrutura ela se mantém a mesma, né? A estrutura ela vai acabar sempre se mantendo a mesma, porque a estrutura ela ela é padrão para qualquer floricultura que você vai estar trabalhando, mas o que vai ser diferente vai ser o processo de instalação. Então, na floricultura A, você vai ter o teu software de floricultura rodando com coleção de dados da floricultura A. Quando você for na floricultura B, você terá outra versão do teu software instalado com uma outra estrutura do banco de dados e lá você vai ter, né, o processo aí de instalação funcionando corretamente. Pessoal, só a internet está pipocando aí, acabou caindo aqui, hoje já tava meio estranho, mas por hoje no nosso processo de revisão está tranquilo, né? Não vou continuar mais porque a internet está oscilando um pouquinho o sinal dela aqui, ó, eu perco o sinal, eu tenho que parar o Wi-Fi e tentar conectar de volta aqui para estar trabalhando, mas o que era importante nessa aula de hoje era justamente a nossa parte aí sobre análise orientada a objetos usando os diagramas, e daí na próxima aula a gente já começa a trabalhar obrigatoriamente, né,